Olá, boa noite, que é um devocional bíblico, lugar secreto. Tudo bem com você? Você já até sabe esse bordão que eu já tenho, que eu mesma criei, não é verdade? E nesta noite vamos falar a respeito a segunda parte do vídeo que eu ontem ministrei a respeito de Efésios no capítulo 6. Hoje vou estar lendo uma palavra, um texto bíblico em Daniel no capítulo 10, versículo 13, que fala a respeito de principados e potestades. Sim, nesta noite eu irei falar sobre espíritos territoriais, demônios territoriais. Como eles agem, como eles fazem de uma forma e como eles oprimem a humanidade. E eles agem de uma maneira que você não vê. Amém? Olha só, diz assim no versículo 13: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Quem foi ajudar o profeta Daniel, amados? Sim, um anjo ordenado por Deus, chamado Miguel, o anjo de guerra, o anjo de combate, o anjo de peleja. Sabia disso? Assim como os demônios, os principados e potestades, eles têm a hierarquia deles. Também no céu há. Por quê? O inimigo, o adversário, Lúcifer, quando houve aquela grande batalha lá no céu, uma terça parte dos anjos ele carregou, trouxe para cá, para esse mundo, sabia? E aí ele teve esse combate e eles ali fundaram uma hierarquia organizada. Por quê? Porque Lúcifer, ele é imitador de Cristo, imitador do Criador, Yahvé, El Shaddai, o Adonai, o Criador. É isso, entendem? Então, ele, assim no céu, tem uma hierarquia também. Então, cada anjo tem uma função, entendem? Então, o anjo Gabriel é o anjo mensageiro. Ele leva mensagens. Esse mesmo anjo levou mensagem a Maria, dizendo que ela iria ter um filho que ia se chamar Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach. Então, ele foi o mensageiro para Maria. Então, cada anjo tem uma função. Estou explicando aqui só para vocês abrir a mente e entender um pouco sobre isso. Para vocês entenderem que existe o principados e a potestade. E existe os demônios territoriais, viu? Então, o profeta Daniel estava em guerra espiritual, estava em oração, estava ali em intercessão. Quando nós entramos em intercessão por alguém, entramos em intercessão em oração por alguém, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, amados. Efésios 6:10. A nossa luta é contra os principados e potestades na hora quando a gente dobra o joelho para orar. E Deus, ele envia os seus anjos ao nosso socorro, ao nosso intermédio. Certa vez eu estava aqui orando de madrugada na minha casa e Deus fala conosco, sabia? Será que Deus fala com o comedor de feijão, Kel?
Sim, fala, porque ele tem os escolhidos dele. E quem é os escolhidos dele, Deus, ele fala assim. Deus, ele revela seus segredos. Deus, ele fala aonde ele quer com cada um de nós, como ele quer com cada um de nós. E aí Deus disse assim para mim: filha, eu estava em oração. Disse: filha, ora, repreende o demônio territorial desse bairro onde você mora. Viu só? Então, esse demônio territorial aqui no meu bairro onde eu moro, eu sei quais são. É o vício. Eles trabalham, ele age para aprisionar pessoas, para levar o vício, a bebedeira, para cegar o entendimento deles. Eu coloquei lá no status aí do TikTok sobre como é que os espíritos malignos territoriais agem, pelo vídeo do IA que fizeram aí, na verdade. Você vai lá no meu status e veja como é que eles agem, como é que eles trabalham, eles andando, né, no meio da cidade, no meio do povo. E tem uns demônios lá, tem um personagem lá que tem uns que baforando, né, jogando aquela fumaça pela boca, né? Tem uns lá que pula, que voa. Gente, é guerra espiritual, jogando setas, né? Então são demônios territoriais do capitalismo, do materialismo, pessoas que quanto mais ganha, mais quer, e ele age para cegar o entendimento dessas pessoas, de todos os tipos de idolatria, vício, luxúria, tudo que a Bíblia fala sobre isso. Então, amados, nós temos uma guerra diária na nossa vida aqui nessa terra. Então, eu estou falando aqui sobre demônios territoriais. Mas quando nós nos posicionamos para orar, para interceder. Eu falei num outro vídeo que eu oro por muitos países. Certa vez Deus trouxe uma missionária na minha casa e eu estava orando pelos países e ela confirmando a oração e tudo. Aí Deus deu uma visão para ela e ela disse a mim: Kel, Deus me mostrou demônios estrangeiros. Aí eu entendi, demônios territoriais. Viu, gente? Então, eu vi eles com muita fúria em cima de você. Muita fúria. Então, assim, você não tenha medo, porque Deus está com você. E quando eu oro por esses países, amados, eu peço para Deus põe um anjo na entrada, na porta de cada país. Do país da Colômbia, do Uruguai, do Paraguai, da Venezuela, do Brasil, América Latina. Eu entrego a América Latina todos os dias na presença do Senhor. Eu entrego os Estados Unidos, eu entrego todos os outros países na presença do Senhor. Então, gente, o mundo espiritual é coisa séria. Então, quando você for orar, ore repreendendo os demônios territoriais, porque eles têm uma missão para fazer. E nós temos que lutar sim e não temer. E sabemos que Deus é conosco nessa peleja, nesta batalha. Então fique com Deus, ouça esse vídeo, que Deus